era alguma coisa se a pessoa estava perguntando se nós somos filhos da Rua HaKodesh. Quero que vocês compreendam o seguinte: como houve essa queda inicial, e Deus ele tinha essa esposa, essa consorte, onde ela fazia esse papel, literalmente, que ela gerava a parte criativa. Deus ele é a fonte, ele semeia, e a parte feminina selava, né? Então nascia esses seres. Os seres nascem assim, nós nascemos assim. Só que, como isso foi no início, acontece que, por que nós vamos nascer de novo? Por que nós nascemos do Espírito? Porque o Pai ele criou um novo padrão, onde nós vamos, como se fosse voltar numa espécie de tempo, e ao mesmo tempo num mundo regenerado, diferente, num outro tipo de mundo, no multiverso dele, onde nós renascemos, literalmente. E aí o padrão será perfeito, do Pai e da Rua HaKodesh, onde essa não é uma entidade caída. Tá? Por isso que Deus ele quer que nós sejamos nascidos do Espírito. Nós chegamos aqui, nascemos de uma mãe, inclusive, mas nasceremos do Espírito, igual eu falei no final da live passada. Gálatas 4. Vou fazer aqui a leitura. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia que era escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Então é interessante que que Deus ele quis mostrar em alusão a isso? Tem a questão das alianças, tem a aliança antiga, então ele quer que nós façamos parte de uma nova aliança. E que é essa aliança? É um novo tipo de casamento celestial dele, que ele teve, que é o Pai e a Rua. Tá? E é interessante que, nesse processo, nós estamos ligados a uma natureza antiga, que ele compara com aquele filho que é nascido da carne. Perceba que os filhos de Agar, Ismael, tem 12 tribos lá também, e eles querem reivindicar que eles são legítimos, mas são filhos do Pai. Prestem bem atenção, nós somos filhos de Deus, filhos do Pai, só que somos, nesse mundo espiritual antigo, somos filhos dessa outra entidade. Compreendem isso? Sei que talvez não é fácil para alguns, mas eu vejo bem tranquilo aqui, quando a gente tem esses olhos para essas passagens. E ele agora quer que nós façamos parte de um mundo novo, uma nova aliança, uma regeneração, do qual nós nasceremos dele sempre. O padrão dele não tem como não ser, sempre do Pai, mas agora da Rua, dessa mãe celestial, numa nova cidade, num novo mundo. E aí ele diz, o que se entende por alegoria, no verso 24, porque estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, ligado a um monte antigo dos céus, olha que interessante, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, o que corresponde a Jerusalém que agora existe, terrena. Tá? Algo que vai passar, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, uma nova cidade. Vocês percebem, gente, como que é a Jerusalém, que o pessoal que é o reino milenar lá, que pensa que é no mundo físico de poeira aqui, dessa densidade, eles não entendem que é mundo celestial, é atemporal, e que a Jerusalém é nova Jerusalém, né? E aí diz que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós. Por que mãe? Porque está ligado ao Espírito Santo, a Rua, a figura de Sara, ela representa a Rua HaKodesh. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais que os da que tem marido. O que eu compreendo disso, pessoal? A princípio, né, quando essa entidade ela acabou o quê? Caindo lá nos céus, a figura que nós conhecemos pela Rua, tá? Com certeza, quando Deus gera, tá? Essa entidade feminina, obviamente, quis o quê? Confrontá-la e colocá-la que ela não tinha a mesma capacidade de gerar filhos. Tá? A mesma capacidade, mas pelo contrário. Agora ela vai gerar muitos e muitos filhos. E é como que nós estamos numa espécie de mundo e dimensão, onde é como se fosse um útero isso aqui. Então a Rua HaKodesh está nas dores de parto e agora ela é fértil. Tá? Como dizendo, o eterno ele foi meu e não seu. Mas
Pelo contrário, há uma espécie de rivalidade, tá? Então sempre existem esses personagens que são rivais um do outro. Deus é soberano. Claro que Satanás ele tentou contra o pai, mas ele não tem nem rival, não tem nem como você querer dar algo do tipo. Só que a figura de Cristo, sim. Satanás e Cristo são rivais. Então a figura do próprio Espírito Santo e a figura dessa Lilith, tá? Essa rainha dos céus antiga, caída, são rivais. Tá? É interessante isso, quando você começa a fazer esse tipo de análise. Tá? E aí diz o seguinte, porque está escrito, alegra-te estéreo, que não dás à luz, tal. E aí no verso 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Então nós estamos ligados e conectados àquilo que Cristo está conquistando para nós, porque Isaac é a figura de Cristo. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, ou seja, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Então, nós estamos com aquela natureza antiga, e inclusive muitos daqueles dessa natureza antiga caíram o quê, gente? Com Satanás e essa entidade. Quando eles nascem aqui neste mundo, o que eles fazem? Eles perseguem a nós, né? Quando a gente lê Apocalipse 12, se percebe que os descendentes da serpente, as muitas águas que significam multidões do dragão, estão perseguindo aqueles que são a semente santa, daqueles que guardam os mandamentos, que somos nós. Então, nós estamos ligados a Deus e eles vão nos perseguir, tá? Então, isso é importante você compreender. E aí diz, mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, nós estamos conectados ao Espírito Santo e nós sim herdaremos algo, um reino. Nos tornamos irmãos de Cristo, de uma nova natureza. E se vocês me perguntarem, e Jesus, Samuel, de quem ele é filho? Ele é filho da Ruach HaKodesh, daquela que é essa nova aliança. Por isso, filho de Sara. Tá? Percebem? Para mim é muito simples isso. Da maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, da Jerusalém de cima, da Ruach HaKodesh. E isso a gente vai compreender, tá? De uma maneira muito melhor quando nós estivermos na glória. Jesus ele está querendo que o Espírito Santo, no nosso interior, como mãe, testifique no nosso coração que somos filhos do Pai. Tá? Mas para isso a gente tem um exemplo de Jesus, tudo que ele fez, o amor ao Pai, né? O amor aos nossos irmãos, para a gente poder conquistar essa salvação. Do contrário, a gente não vai conquistar. É impossível nascer de novo.